No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. E para falar desse livro incrível, eu recebo aqui no estúdio do programa o Dr. Daniel Gomes. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Hoje vamos desmistificar tudo sobre prótese de silicone e falar um pouco sobre o nosso livro, o que ninguém te conta sobre prótese de silicone. Doutor, para começar, conta pra gente como que surgiu a ideia aí do livro. Ô Gui, para você ter uma ideia, são mais de 10 milhões de mulheres que já instalaram prótese de silicone no mundo. No Brasil, estima-se que são mais de 2 milhões de mulheres que já têm a prótese de silicone. Apesar de ser algo bem comum, né, ainda existe muita desinformação sobre o assunto. Nós instalamos, durante 5 anos, mais de 1.000 próteses de silicone. E durante esse período, nós compilamos as principais dúvidas, as principais complicações que tivemos, reunimos tudo nesse livro. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora o livro, gente. Olha que legal. O que ninguém te conta sobre a prótese de silicone. Além da participação do Dr. Daniel Gomes, tem a participação da doutora também Katiana Kakzan, e eles que vão participar aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho a doutora entra aqui também para bater um papo aqui comigo. Agora, doutor, esse livro ele tem as principais dúvidas, os resultados reais, né, e as possíveis complicações. Ou seja, é um livro bem completo, né? Isso. As dúvidas são muitas. E nós, quais dúvidas? A prótese de silicone vai cair? As mamas vão cair? A prótese de silicone pode dar dor de cabeça? Ela explode no avião? Ela explode no avião. Todas essas dúvidas. Todas essas dúvidas. Então nós compilamos tudo e reunimos todas essas informações nesse livro. Muito bom. Obrigado pelas informações, doutor. Obrigado pela participação aqui no Manhã Melhor. Obrigado, Gui. Obrigado a todos aí da Band. E agora, seguindo o bate-papo aqui, eu recebo a doutora Katiana Kakzan. Ela que é cardiologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao Manhã Melhor na Band. Muito obrigada pelo convite, Gui, e é uma grande satisfação estar aqui para levar informação de qualidade, tirar dúvidas aí dos nossos telespectadores. Para começar, conta pra gente como é o trabalho em conjunto dos dois aí no planejamento da cirurgia. Cirurgia plástica, Gui, ela é complexa e a gente tem que deixar a nossa paciente bem preparada para esse procedimento, né? E muitas das vezes, o que eu sempre falo para os pacientes, é uma oportunidade que eu tenho de conhecê-la melhor e, às vezes, ela está sedentária, ela tem uma hipertensão que não sabia, ela está com um nível de sobrepeso e obesidade, e a gente pode ajudar essas pacientes, não só preparar para a cirurgia plástica, mas melhorar o estilo de vida delas. E, Gui, 60% das pacientes acabam tendo algum ajuste fino que a gente consegue fazer. Então, não é só sobre estética, é sobre saúde também, no fim das contas. Ou seja, se a paciente tem alguma dúvida, está pensando também em fazer cirurgia plástica, no livro ela vai conseguir tirar todas as dúvidas. Com certeza! E não é só sobre cirurgia, não. A gente falou sobre anestesia, sobre resultado, sobre qualidade de vida, sobre pré-operatório. Completíssimo para você que quer passar por sua transformação com a prótese de silicone, pessoal. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Eu que agradeço. E agora eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Vitor Cury, ele que é médico otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui no Manhã Melhor, inclusive para falarmos de um tema extremamente prevalente e muito relevante. Doutor, responde pra gente, o que é a obstrução nasal crônica? A obstrução nasal crônica é a sensação de entupimento contínuo da nossa fossa nasal. Isso atrapalha muito a nossa atividade do cotidiano, atividades físicas, atrapalha para pegarmos no sono muitas vezes e por isso é uma condição que deve ser investigada e tratada. Quais são as principais causas da obstrução? Existem diversas causas de obstrução nasal crônica. Nós temos principalmente o desvio do septo, que grande parte das pessoas tem, e também temos a hipertrofia, que é o aumento das conchas nasais. Já falando da parte inflamatória, nós temos duas doenças que são mais prevalentes. A primeira é a rinite alérgica, que também gera obstrução nasal, bem importante, e a rinocinusite crônica, que gera uma sensação de peso no rosto, de dor no rosto,
e obstrução nasal bem importante, além de uma dificuldade para sentir cheiros. Doutor, e como é feito o tratamento dos pacientes que têm o desvio de septo? O tratamento do desvio de septo é um tratamento cirúrgico. Nós fazemos uma cirurgia chamada septoplastia, na qual nós corrigimos o desvio de septo para que ele fique retificado, tá certo? Nós podemos ainda aproveitar essa cirurgia para diminuir as conchas nasais inferiores, que são os cornetos nasais, caso eles estejam aumentados, e isso permite uma melhor passagem de ar. E doutor, como é feito agora o tratamento de pacientes que têm a rinite alérgica? A rinite alérgica, ela é tratada através de 2 tipos de medicamentos. Os antihistamínicos, que também nós conhecemos como antialérgicos, e também podemos usar os sprays de corticoide nasal. Os antialérgicos são muito bons para aqueles pacientes que têm muitos sintomas de coceira, nariz escorrendo, espirros, né? Já o corticoide nasal, esses sprayzinhos, eles são muito bons para aqueles pacientes que têm uma rinite mais obstrutiva, que não sente o ar entrar. Então eles são muito eficazes nesses casos. E o uso do descongestionante nasal, ele é recomendado ou não? O uso do descongestionante nasal, que são aquelas gotinhas que nós pingamos no nariz para dormir melhor à noite ou para desentupir o nosso nariz durante o dia, eles são perigosos. Eles têm um uso que pode ser recomendado em alguns casos, mas para usar no máximo por 3 a 5 dias. Quando nós fazemos um uso mais prolongado dessas medicações, elas acabam tendo um efeito rebote, piorando ainda mais a nossa obstrução nasal. Dr. Vitor Cury, muito obrigado pela sua participação aqui do Manhã Melhor da Band. E você aí de casa que se interessou por esse assunto de obstrução nasal, pode me seguir nas minhas redes sociais, no meu site, para ter mais informações sobre esse assunto, sobre tratamentos, e será um prazer tê-los junto comigo. Um grande abraço! E eu recebo agora no Manhã Melhor a doutora Juliana Vergara, ela que é ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. É um prazer imenso estar aqui com vocês na Band para conversar sobre um tema extremamente comum e de extrema relevância na população em geral. Doutora, para começar, responde pra gente quais são as principais causas, das dores nos joelhos. Vamos dividir em 2 grandes grupos. A gente vai ter as lesões traumáticas e as lesões degenerativas, então as dores mais crônicas. Começando com as traumáticas, nós vamos ter as entorses, as lesões de esporte, então por traumas esportivos, por uma entorse de joelho na rua, descendo do carro, numa escada, por um salto alto, e as mais crônicas são aqueles desgastes, então por uma sobrecarga daquele mecanismo, que seja do joelho ou do mecanismo extensor, que é a parte da frente do joelho que faz a gente dobrar e esticar essa articulação. Então pode ser tanto aguda quanto crônica. Agora, com relação ao sedentarismo, isso também, não movimentar os músculos, ajuda aí com essas dores no joelho? Influencia e muito. Na verdade, a articulação, ela depende da musculatura para ter o motor dela funcionante. Então, se a gente não tiver uma musculatura adequada ao redor desse joelho, a articulação ela vai sentir como um todo, ficando muito mais enfraquecida e com todo o nosso peso, a nossa carga em cima da articulação. Então, ela não vai ter com quem contribuir com ela para ajudar a dispersar toda a carga que poderia estar só em cima dela. Quando a dor pode ser considerada grave? Aquelas dores que elas são um pouco mais prolongadas, então elas não se resolvem rápido ou com aquelas medidas mais caseiras, como a gente pode chamar, que é com uma compressa gelada, uma medicação como um analgésico, anti-inflamatório e o repouso em si. Ou quando nos casos mais graves, a gente começa a ter a dificuldade de movimentação da articulação. Então, aqueles famosos bloqueios articulares, que o joelho trava, o joelho fica numa posição e você não consegue mudá-lo. Nisso, a gente vai ter o quê? Um quadro mais agudo e que você vai ter alteração da sua qualidade de vida. Além do que, muitas lesões também podem levar à instabilidade da articulação, fazendo com que perca totalmente a segurança ao pisar, ao descer uma escada, uma rampa ou terrenos mais acidentados. Agora, doutora, quais são os melhores tratamentos? Em geral, a gente começa desde fortalecimento com os exercícios, fisioterapia, acupuntura que auxilia no controle da dor. Temos as medicações. Aí, saindo dessa parte de medicações, mais naturais, a gente vai falar de medicações para controle de dor. Então, analgésicos simples, analgésicos mais compostos, anti-inflamatórios. Isso de medicação via oral.
Injetáveis, a gente fala de infiltrações articulares. E aí pode ser com ácido hialurônico, ou pensando ainda nesses procedimentos de medicina regenerativa, que usam aquela famosa célula-tronco, que também auxiliam muito na dor. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigada a você, Gui, foi um prazer imenso estar no programa. Tenham todos um bom dia. E eu recebo agora aqui no Manhã Melhor a doutora Adriana Ridolfi, ela que é médica dermatologista e veio falar de um tema super interessante, que é o rejuvenescimento com naturalidade. Não é isso, doutora? Bom dia. É isso, bom dia, Gui. É um prazer estar aqui no Manhã Melhor da Band. Eu estou bem feliz em fazer parte desse programa e poder divulgar um pouquinho, né, esse trabalho, essa tendência hoje do nosso público, que é rejuvenescer, né, estar melhor, alcançar a melhor versão de si mesmo. Doutora, para começar, conta pra gente por que as pessoas estão buscando cada vez mais a naturalidade. Então, eu acho que vem de uma mudança cultural, sabe, Gui? As pessoas, elas estão procurando encontrar a melhor versão de si mesma, sem artificialidade, né? Então, a busca por se sentir melhor, mas encontrar a minha melhor versão. Então, acho que isso é uma tendência agora e eu fico muito feliz com essa tendência. E também tem a questão que, primeiramente, os procedimentos surgiram, né, a questão da harmonização, com muita artificialidade. E isso foi perdendo força porque muitos famosos foram ali desfazendo isso, né? Sim, isso é uma verdade, né? Aqueles exageros que a gente percebe, né? Hipervolumizações, mudanças das características estruturais das pessoas, né? Isso assustou, né? Ainda bem que isso assustou, porque eu acho que realmente a gente tem que buscar a nossa essência, né? A gente se sentir melhor sendo a gente mesmo, né? Não se transformando em uma outra pessoa. Agora, doutora, conta pra gente como alcançar aí os resultados mais naturais, quais procedimentos a doutora utiliza aí? Bom, o primeiro passo para a gente alcançar a naturalidade é uma avaliação individualizada do paciente. É entender a queixa dele, o que ele deseja melhorar, né? Buscar um pouco ali qual o desejo lá no fundo daquele paciente, entender a anatomia e o que a gente precisa, entender as perdas que foram acontecendo com esse envelhecimento do paciente, né? E a gente hoje está focado muito em restaurar essas perdas, não tratar só os efeitos, é tratar a causa. Quando a gente faz isso, né, essa busca de combinações de procedimentos, né, a gente consegue trazer esse paciente, eu digo, reestruturar essa face. Não é colocar algo que não existia. A gente tende hoje a pegar uma face que com o envelhecimento desce, né, fica aquela queda mais central, em reposicionar. Então a gente quer trazer as estruturas para o lugar correto. Então o trabalho que eu gosto de realizar é isso, é trazer essas estruturas para o seu posicionamento. Isso a gente consegue com associação de procedimentos, estimuladores de colágeno, para conseguir, né, fortalecer a parte de ligamentar, melhorar a qualidade de pele, tecnologias, né, o laser. Os lasers são muito bons. Eu adoro a superfície, né, aquela fechadinha de poro, aquele glow. Ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que trabalha a musculatura também. A musculatura também envelhece, também fica flácida. Então a gente precisa fortalecer a musculatura. A gente utiliza, claro, pontos estratégicos de toxina botulínica, né? Alguma estruturação mais profunda com algum preenchedor, mas coisa muito mínima e muito focada. Agora, importante também a gente falar sobre o planejamento do tratamento, né? Como é feito isso, doutora? Então, a primeira coisa que eu faço, né? Eu vou entender ali novamente, pensar na queixa do paciente. Eu vou entender a realidade dele, o dia a dia. Como é o seu estilo de vida, como você trabalha, quanto tempo você pode se afastar ou não de uma atividade, qual a sua expectativa de resultado, é algo mais rápido, é algo que tem paciência para a gente levar um tempo e trabalhar isso. Então, eu vou entender esse paciente, a rotina dele, e eu vou avaliar o que ele tem de perda estrutural. Então, a gente perde, às vezes, aquela estruturação, né, que a gente tem que ter nessa região malar. Tem paciente que precisa restaurar isso? Sim. Então, a gente consegue trabalhar tanto com estímulo, bioestimuladores, quanto reposição estratégica, mas é sempre avaliar a perda do envelhecimento do paciente. Então é individual. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto semana que vem com mais um café do Manhã Melhor na Band para você. Até lá.